Olá pessoal, hoje falaremos sobre filosofia política, sobre liberalismo a partir do Dworkin e a sua reforma do liberalismo. Antes, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e deixar o nome de vocês aqui na lista de espera no link que está aqui na descrição do vídeo. Logo teremos a próxima turma do meu curso de filosofia chamado Filosofia 360 Graus. Fica o convite aí para vocês conhecerem a estrutura do curso, só deixar o nome de vocês aqui que eu enviarei as informações para vocês. Bom, vamos ao tema do vídeo. Filosofia política é algo que existe desde os antigos, desde Aristóteles, desde Platão, e se desenvolveu aí com várias facetas no período antigo, no período medieval, no período moderno. No período moderno, por exemplo, nós temos todo o debate do contratualismo, que é muito importante para o pensamento político moderno. E depois, no período contemporâneo, nós temos aí o desenvolvimento do choque entre liberais e comunitaristas, que se deu a partir da década de 80 do século XX para cá. Então esse debate da questão do liberalismo é um debate muito importante para a filosofia política, principalmente para a segunda metade do século XX. E aí nós temos vários autores importantíssimos, tanto dos liberais como dos comunitaristas. E aqui eu nem entro também no debate mais da questão do liberalismo econômico, das teorias econômicas do liberalismo. E um dos autores que está nesse debate, dos liberais, dos comunitaristas, da reforma do liberalismo, é justamente o Dworkin, que é um filósofo do direito, é conhecido como um filósofo do direito, mas em suas obras também ele produziu muito sobre filosofia política. Se nós pegarmos, por exemplo, Levando os Direitos a Sério, além da questão que ele trabalha da filosofia do direito na primeira parte da obra, os últimos capítulos da obra são voltados para a questão do liberalismo da filosofia política. Então eu vou falar agora rapidamente alguns pontos básicos, inicialmente do liberalismo, e depois eu vou entrar no Dworkin para a gente discutir um pouco o pensamento dele e a sua reforma que ele promoveu. Bom, o liberalismo é primeiramente uma teoria política e não uma teoria moral. Então esse é um ponto bem importante, né? Ao discutirmos o liberalismo, nós estamos discutindo aí teoria política, essencialmente. E os objetivos dessa teoria política foram os seguintes, quando surgiu: luta contra o absolutismo e a favor das liberdades civil e econômica e dos direitos fundamentais assegurados por uma Constituição, e a luta pela separação entre igreja e Estado, isto é, pela tolerância religiosa. Então aqui o liberalismo, ao surgir, ele tem duas grandes bandeiras. A primeira é a luta contra o absolutismo. E aqui nós temos o cenário aí do século XVII, com John Locke, no século XVIII, com as escolas econômicas, com Adam Smith e tantos outros. E além disso também nós temos a luta pela separação entre Estado e Igreja, e aí também até mesmo o Locke fala sobre isso, Voltaire, vários autores do Iluminismo. Então esses são as duas grandes lutas que o liberalismo promove lá no século XVII e principalmente no século XVIII. No liberalismo clássico destaca-se a doutrina do direito natural como expressão da liberdade e da dignidade da pessoa humana. A primeira forma de liberalismo, chamada hoje, né, de liberalismo clássico, nós temos aí a defesa de direitos naturais, de leis naturais, e as grandes leis naturais são a liberdade e a dignidade da pessoa humana. Novamente o Locke aqui se destaca, porque o John Locke, no segundo tratado, ele fala justamente sobre as leis naturais da vida, da liberdade, da propriedade, e ele trabalha bastante com essa questão também da dignidade da pessoa humana. Mais para frente o Kant também vai discutir muito essas questões de liberdade, de dignidade. O Kant é conhecido, né, quando se debate sobre os direitos humanos, principalmente pelo debate que ele desenvolve com a formulação do imperativo categórico sobre a questão, né, da dignidade da pessoa humana. Então o pano de fundo aqui é justamente esse, né? É um debate que trata da liberdade como uma lei natural, como um direito natural, da dignidade como um direito natural, e portanto os liberais clássicos eles partem dessa noção de leis naturais, de direitos naturais. Então, além dos direitos positivos, das leis positivas, segundo esses autores do justnaturalismo, há também as leis naturais. E é justamente a partir dessas leis naturais que o liberalismo ele acaba construindo a sua base. Definir o liberalismo é difícil, mas podemos citar seus três valores ou princípios centrais.
Então, quais são os 3 princípios centrais do liberalismo? Primeiro, liberdade pessoal, e da liberdade pessoal nós temos a questão do individualismo, né? E aqui nós temos a noção de liberdade negativa. Segundo, pluralismo social, e desse princípio, desse valor do pluralismo social, nós temos o valor do pluralismo e, portanto, da tolerância, né? Que lá atrás, no clássico, era a tolerância religiosa. E como terceiro princípio, terceiro valor, nós temos o procedimentalismo, né, que seria a base do constitucionalismo. Então, novamente, liberdade pessoal, pluralismo social e constitucionalismo. Da liberdade pessoal nós temos o individualismo, do pluralismo social o pluralismo e, portanto, a tolerância, e do constitucionalismo nós temos o procedimentalismo. Esse procedimentalismo que trata do modo de proceder, não diz o que fazer, mas como proceder, ele trata das normas justificadas por um consenso universal. Um autor que trabalha muito com o procedimentalismo, por exemplo, é o Kant, e Kant é um liberal. De modo geral, aqui nós temos a ideia do justo sobre o bem, e esse é um debate muito importante no século XX entre liberais e comunitaristas, porque os liberais defendem a prioridade do justo sobre o bem e os comunitaristas defendem a prioridade do bem sobre o justo, das concepções de bem sobre a noção da justiça. Diante disso, passo agora ao Dworkin e à reforma que ele desenvolve no liberalismo. Então, passo a ele agora. Dworkin defende que cada indivíduo está protegido por um conjunto de direitos naturais e inegociáveis, ou seja, por um cinturão de direitos, e esses direitos possuem essas 2 características, são naturais e inegociáveis. Quando ele fala de natural, o que ele entende? Vamos ver. Naturais. Se são naturais, existem, quer tenham sido ou não declarados por fontes formais. E, portanto, aqui, esses direitos naturais, eles acabam negando o positivismo, o juspositivismo, que defende apenas a existência de direitos positivos. Mas essa afirmação do Dworkin, isso é importante destacar, não é do justnaturalismo clássico, pois essa concepção não está ligada nem com a natureza do mundo, nem com a natureza humana. Porque quando nós falamos de direitos naturais, a gente já pensa no justnaturalismo clássico, que trata justamente de um direito natural metafísico. Não é nesse sentido. E, portanto, não há uma base metafísica para esses direitos em Dworkin. São naturais no sentido de que são pré-positivos e o seu fundamento é moral. Então, os direitos naturais do Dworkin não são direitos naturais metafísicos. A sua base, ela não é metafísica, né? Ela é simplesmente moral. E, portanto, há certos direitos aí que têm como base moral e eles vão construir, né, essa base que vai ser discutida no liberalismo dele. Desses direitos naturais e inegociáveis. E o que ele entende por inegociável? Vamos ver. Se são inegociáveis, prevalecem, quer favoreçam ou não o interesse da maioria. Se os naturais é uma negação do positivismo jurídico, e Dworkin é um crítico do positivismo jurídico, ele é um defensor, ele é um autor do pós-positivismo, e ao criticar o positivismo jurídico, ele está criticando Hart, com a obra O Conceito de Direito, que defendia justamente que o direito se dava a partir de um conjunto de regras, né? E o Dworkin, tentando superar a posição positivista de Hart, vai falar que além das regras há também os princípios que devem ser levados em consideração. Além disso, também ele vai falar dos inegociáveis, e ao falar dos inegociáveis ele vai negar o utilitarismo. Então o Dworkin é um grande crítico do positivismo, quando ele fala de direitos naturais, e um grande crítico do utilitarismo, quando ele trata dos direitos inegociáveis. Continuando, Dworkin quer retomar a tese dos direitos e reconectar o liberalismo com o ideal de igualdade. Então aqui está o núcleo do vídeo, que trata justamente da reforma do liberalismo, porque para Dworkin o liberalismo tem como grande núcleo não a liberdade, mas a igualdade. Então é um liberalismo igualitário que ele está defendendo aqui. Para ele, o valor fundamental do liberalismo não é a liberdade, e sim a igualdade. A igualdade tem 2 faces. É, por um lado, igual respeito e, por outro, igual consideração. Então, para Dworkin, a liberdade é o conceito central, não a liberdade, como para a maioria dos liberais é. E igualdade, ela tem 2 faces,
né? Cara e coroa, igual respeito de um lado, igual consideração de outro. E o que ele entende por igual respeito e por igual consideração? Vamos ao igual respeito agora. Igual respeito se aplica a direitos e obrigações e requer tratamento igual. Já igual consideração se aplica a recursos e oportunidades e requer tratamento igual. Então a diferença do igual respeito é que se aplica a direitos e obrigações e ao igual consideração é que se aplica a oportunidades. Esses são os pilares do pensamento político de Dworkin, do seu liberalismo. Direitos e obrigações e oportunidade. Assim, o seu liberalismo igualitário está na metade do caminho entre o libertarianismo e o socialismo. Por quê? Porque o libertarianismo não se preocupa com a desigualdade. Aqui sim ele se preocupa, né? Já o socialismo não se preocupa com as preferências e escolhas dos indivíduos. E o Dworkin se preocupa. Então o liberalismo igualitário do Dworkin está no meio do caminho aí entre o libertarianismo e o socialismo, né? Ele tenta pegar as virtudes de um e de outro. Continuando, isso explica a relação ambígua que o liberalismo mantém com o capitalismo e com a democracia. Sua adesão ao capitalismo e à democracia, portanto, é parcial. Vamos ver o que ele entende, então, por capitalismo e democracia, para entender essa relação ambígua que o seu liberalismo possui com o capitalismo e com a democracia. Ao falar do capitalismo, nós temos que pensar o seguinte: é o esquema de distribuição de bens econômicos com mais igualdade e responsabilidade. Então, ao tratar do capitalismo, nós estamos falando da distribuição de bens econômicos, principalmente. Mas suas distorções exigem que os desfavorecidos sejam protegidos e recompensados. Já a democracia é o esquema de distribuição de poder político com mais igualdade e equidade. O capitalismo, lembrando, né, é sobre bens econômicos. A democracia é sobre poder político. O capitalismo, diz o Dworkin, é a melhor forma de distribuir recursos econômicos. A democracia é a melhor forma de distribuir poder político. Ambos conseguem contemplar igual respeito e igual consideração, que é a base do seu liberalismo, como nós comentamos lá em cima. A igualdade para ele possui essas duas faces, né? Igual respeito e igual consideração. E, portanto, a partir justamente do capitalismo e da democracia, nós conseguimos atingir, né, contemplar essas duas faces, respeito e consideração. Então, esse é o núcleo aqui do debate do Dworkin a partir da sua reforma, do seu novo olhar sobre o liberalismo, defendendo aqui a igualdade como princípio central e não a liberdade. Por isso a reforma, né, porque tradicionalmente é a liberdade, mas ele trabalha com a igualdade. E o Dworkin vai defender aqui nessa obra, Levando os Direitos a Sério, uma teoria liberal do direito. E essa teoria liberal do direito tem como grande oponente a chamada teoria atual dominante, que para ele a teoria dominante, né, na época que ele produziu o livro, em 77, era justamente um misto entre o positivismo e o utilitarismo. E ao falar do positivismo, o grande oponente dele é o Hart, e ao falar do utilitarismo, o grande oponente dele é o Bentham. Bom, pessoal, esse vídeo então nós abordamos um pouco de filosofia política, um pouco de liberalismo. Comentem aqui nos comentários quais outras áreas da filosofia vocês gostariam que eu comentasse aqui no canal, e nos veremos no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.